Boa noite, muito axé para todos. Meu nome é Alessandra e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a Umbanda e outros assuntos específicos. Mas primeiro eu tô aqui para quebrar um paradigma, né? Ou uma crença limitante, né? O que vocês preferirem, que é a minha crença de não conseguir falar em público ou para um público, né? Todos nós possuímos crenças que nos acompanham desde antes do nosso nascimento, né? E que foram criadas durante a nossa infância ou a nossa vida adulta. Como a gente vai falar mais adiante, essas crenças acabam forjando a nossa personalidade e a nossa realidade. Porém, se elas foram instaladas em nós, nós podemos transformá-las. Então, vamos guardar essas informações por enquanto, né? Nossas crenças forjam a nossa personalidade e a nossa realidade. Contudo, nós podemos modificá-las a qualquer momento. Mas antes de falar sobre isso, eu queria, e como essas conversas têm o intuito de esclarecer a todos sobre a Umbanda, eu queria saber se vocês sabem, o que é o axé que eu desejei para vocês no início. O axé é energia vital que nos move. É energia existente em toda a natureza e em todas as criaturas, né? E nós recebemos esse axé dos orixás e das entidades quando a gente vem aqui para o terreiro de Umbanda. Os orixás, para nós, umbandistas, representam as qualidades divinas, né? Eles não são deuses, né? Como existiam deuses, vários deuses no Egito, na Grécia, na Índia, né? Ainda existem. Não, para a gente existe um único Deus, que é o mesmo Deus de todas as religiões, né? Que é chamado de outros nomes, Deus Pai, Jeová, Alá, né? É, Dessa forma, somos todos irmãos, né? No mesmo Deus. E é por isso que a Umbanda contempla e recebe a todos. Como eu disse, os orixás, eles são divindades criadas por Deus, né? Que representam e vibram as vibrações divinas. Essas vibrações são o amor, a fé, conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Essas vibrações, elas são o sentido da vida, né? Elas possuem aspectos positivos e negativos e elas nos ajudam a percorrer a vida enquanto nós estamos aqui encarnados. Elas amparam todos os seres e espécies na sua evolução, né? Não só quando estamos encarnados, na verdade, essas vibrações divinas, elas nos amparam em todas as esferas, né? Tanto aqui na terrena, como na esfera espiritual. Já o terreiro é o nosso solo sagrado, é como a igreja para os católicos, a sinagoga para os judeus, o templo para os budistas, né? Ele é o nosso solo sagrado, ele é o nosso templo, o terreiro, né? É onde a gente entra em contato com o divino, né? E a gente tenta se religar ao divino, né? Religar ou religare a origem do termo religião, né? Religião é aquilo que nos religa ao divino. E por que nos religarmos ao divino, né? Porque, embora nós sejamos seres divinos, vivendo uma experiência terrena, nós nos esquecemos disso quando estamos aqui encarnados. E a gente acaba se afundando no materialismo e dando mais atenção e importância para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E como vocês já devem ter ouvido falar, né? Todos possuímos Deus dentro de nós,
Nós somos criaturas de Deus, né? Nós fomos criados por Ele. E dessa forma, existe Deus dentro de nós e nós também existimos dentro dele, né? Só que na nossa viagem carnal, nós nos esquecemos disso e passamos a contemplar somente a realidade que nós conseguimos enxergar no plano material, né? Que não é, de fato, a nossa realidade espiritual. Contudo, quando a gente faz isso, né, a gente só enxerga a nossa realidade material, a gente cria muitos desequilíbrios, né? E a nossa alma começa a chamar por socorro. Quando nós não ouvimos esse primeiro chamado da alma, né, e não começamos a buscar a nossa espiritualidade, esses desequilíbrios passam para os nossos corpos, né? Eu falo corpos, considerando nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, né? Todos os nossos corpos. E normalmente é aí que a gente procura um templo, uma igreja, um terreiro de Umbanda, né? Quando nós já estamos totalmente desequilibrados e a gente precisa se reequilibrar e atender o chamado da nossa alma imortal, né? Para retornar à nossa morada, que é Deus, né? Nós podemos vir para o terreiro de Umbanda buscando várias coisas, buscando orientação, auxílio para doenças físicas ou espirituais, prosperidade, né? Ou uma guiança para alguma coisa que a gente deseja fazer, né? Mas aqui vai ser um choque, né? Outra quebra de paradigma para vocês, eu acredito. A gente nunca deve buscar um terreiro de Umbanda ou qualquer templo para a solução dos nossos problemas ou para a cura das nossas enfermidades mentais, físicas ou espirituais. Como assim? Quando a gente procura a solução ou a cura, a gente transfere a responsabilidade para o outro. A gente transfere a responsabilidade para o médium, para a entidade, para o orixá, para o pai de santo, no caso da Umbanda, ou para o padre, né, para o pastor, para o monge, nas outras religiões. Tá? Contudo, a responsabilidade pelos nossos corpos, físico, emocional, mental, espiritual, e pela evolução da nossa alma e do nosso espírito, ou do nosso espírito, é somente nossa. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para os outros. Então, o que que as entidades fazem no terreiro, Alessandra? Né? O que que eu venho fazer aqui, então? Bom, assim como na medicina da terra, as entidades elas nos dão ferramentas, tratamentos e medicamentos para a gente lidar e transformar as nossas dores e as nossas dificuldades, né? Quais são essas ferramentas? Elas nos dão orientações, orações, meditações, firmezas, tratamentos, passes energéticos, descarregos, cirurgias espirituais, desobsessões, medicamentos, banhos de ervas, emplastos, beberagens, né? Que nos ajudam, que vão nos ajudar nesse processo de cura. Contudo, a manutenção do estado de equilíbrio adquirido nessas consultas e nesses tratamentos espirituais depende somente de nós mesmos. Isso porque os desequilíbrios foram causados por nós. Então, nós somos responsáveis pelo nosso equilíbrio também, né? Assim como nós causamos o desequilíbrio, nós somos responsáveis por nos reequilibrarmos e voltarmos para a nossa conformação divina, nossa conformação anterior, que é uma conformação saudável, uma conformação plena, uma conformação de paz interior. Vou dar um exemplo.
Tá? Consulente procura entidade para que ela auxilie no relacionamento familiar. Tá? A entidade faz a limpeza das suas energias negativas, que podem estar no campo mental do consulente, orienta quanto às atitudes que podem estar causando esse desequilíbrio, receita um banho de ervas, né, para trazer clareza e tranquilidade, pede para acender uma vela para o seu anjo da guarda, né, para aumentar a conexão com a espiritualidade e a proteção, né? E também transmite energias benéficas, né? É, transmite o axé, né? Para amparar o consulente nas situações mais difíceis. Só que o consulente sai do terreiro, acha que que seus problemas estão todos resolvidos, né? Acha que não precisa mais lidar com as suas dificuldades, né? Que podem ser falta de paciência, falta de compaixão, raiva excessiva, sentimentos de menos-valia, e nem com as dificuldades do outro, né? Aquele que seria responsável pelas suas dores teria sido transformado num anjo, num passe de mágica, né? E aí essa pessoa vai chegar no lar e acredita que vai encontrar uma outra pessoa transformada ali aguardando ela, né? E, embora tendo sido orientado, o consulente não mantém o pensamento elevado, né? Não acende a vela para o seu anjo da guarda, não tenta, se conectar com a espiritualidade, não toma banho para equilibrar a sua energia, né? Porque nós temos várias situações na nossa vida que a nossa energia cai, né? Nas relações de trabalho, ou familiares, ou conosco mesmo, né? Ou com traumas a gente sofre, com os ruídos, né? Que a gente lida todos os dias, né? Na sociedade. E ele não toma o banho para equilibrar essas energias, né? E na primeira palavra dita pelo familiar, reage com raiva, desprezo, indiferença, maldade e desfaz tudo que foi feito no terreiro. E aí coloca a culpa no terreiro, nas entidades, no Pai de Santo, né? Albert Einstein já dizia que a insanidade a gente sempre fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Quer dizer, não adianta a gente procurar o terreiro, buscar auxílio e continuar fazendo as mesmas coisas, porque a situação não vai se alterar, tá? E aí a gente volta lá para o comecinho, né, dessa conversa e lembra que as nossas crenças individuais, as nossas crenças pessoais forjam a nossa personalidade e a nossa realidade, né? Porém, nós podemos modificar essas crenças, tá? A gente entende aqui como crenças as afirmações que a gente toma como verdades, que foram incutidas em nós pela genética, tá? Pela nossa ancestralidade, o que veio antes de nós, antes do nosso nascimento, tá? Pela nossa família, normalmente na idade infantil, ou pelo meio em que vivemos, né? Tudo através de ensinamentos ou de experiências que nós passamos. E quais são essas crenças? Normalmente elas são negativas, né? As crenças negativas. Eu não sou bom o bastante. Eu carrego o pecado original. Eu não consigo. Eu não mereço. Eu sou ansioso, depressivo, diabético, obeso. Eu só serei feliz se o outro mudar. Eu não consigo ganhar dinheiro, por mais que eu me esforce. Eu não sou merecedor. Eu não tenho talentos, eu não presto para nada. Ninguém me ama.
todos têm inveja de mim, todos querem o meu fracasso. Esses são alguns exemplos, né, de crenças negativas que nos limitam, né, espiritualmente, como seres espirituais, e nos tornam pessoas piores. Por quê? Porque essas crenças vão moldar a nossa personalidade. E essas crenças negativas vão moldar que tipo de personalidade? Uma personalidade depressiva, ansiosa, raivosa, preguiçosa, gulosa, introvertida, culpada, medrosa, autossabotadora, ressentida, maldosa, né? Então, a nossa personalidade tem a ver com a nossa crença, né? Se eu creio que todo mundo quer o meu fracasso, eu não vou confiar nas pessoas e eu vou ser maldosa com as pessoas. Eu vou ser ressentida com as pessoas, né? E como que os meus relacionamentos vão ser bons se eu me tornar uma pessoa ressentida e maldosa? Não tem como ser. Porque não adianta eu esperar assim, se eu imagino que todo mundo quer o meu fracasso. Não adianta eu esperar que as pessoas não queiram mais o meu fracasso, que as pessoas me apoiem, que as pessoas me elogiem, que as pessoas gostem de mim, se eu criei essa personalidade maldosa e ressentida com as pessoas. Isso não vai acontecer, né? Por isso que a gente fala que as crenças forjam a nossa personalidade, né? E, por outro lado, se elas forem positivas, imagina que personalidade a gente vai ter se essas crenças forem as seguintes: eu consigo, eu sou um ser divino, meu corpo é saudável, eu mereço ser amado, há bens e espaço no universo para todos. O universo conspira ao meu favor. Como seria essa personalidade, né? Se nós tivermos essas crenças, nós vamos mudar uma personalidade expansiva, aberta às mudanças, amorosa, caridosa, compassiva, equilibrada, corajosa, autêntica, empática. Não é muito melhor, né? E é só a gente relacionar, né? Só de a gente ouvir as crenças, a gente já relaciona com o tipo de personalidade que essa crença cria, né, para nós. Portanto, né, as nossas crenças moldam a nossa personalidade e controlam as nossas atitudes, transformando a nossa realidade de forma positiva ou negativa. É por isso que a gente ouve falar que nós criamos a nossa realidade. As nossas crenças forjam a nossa personalidade, que transformam a nossa realidade. Se a nossa personalidade é criada, é forjada por crenças positivas, nós vamos ter uma atitude no mundo que vai nos trazer coisas positivas, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos sofrer nenhum revés, nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos é, andar aqui no mundo como todo mundo, né? Mas nós vamos, na maioria do tempo, né? Viver uma realidade positiva, uma realidade de prosperidade, uma realidade de amor, sentir o amor das pessoas e doar o amor para as pessoas. A gente vai sentir uma realidade leve, não materialista, mas ligada à espiritualidade, né? E o materialismo que eu quero dizer aqui não é simplesmente a gente. Sair por aí de chinelinho e não querer trabalhar, não dar importância para as coisas materiais das quais depende a nossa sobrevivência. Tá? O materialismo que eu estou falando, o materialismo excessivo, você só se importar com as coisas materiais,
né? Você ser apegado a essas coisas materiais, né? Que leva a gente a não dar importância para as coisas espirituais, né? E aí que vem o vazio, né? Por que tantas pessoas se sentem vazias hoje em dia, né? Porque nós não temos essa ligação espiritual. Nós não lembramos que nós somos seres divinos, que nós somos seres feitos para o amor, para a prosperidade, para o bem, para a beleza, né? Nós só acreditamos na realidade física que nós enxergamos todos os dias aqui. E assim, né? Nenhum orixá, nenhuma entidade, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo vai conseguir modificar a sua realidade. Se você não modificar as suas crenças e as suas atitudes. Ou seja, se você não realizar a sua reforma íntima. E como a gente faz isso, né? Como a gente faz a nossa reforma íntima, né? Buscando o eu superior, né? Buscando essa conexão com a espiritualidade, né? Através dos dons divinos que estão dentro de nós, né? É, exemplo desses dons divinos que todos carregam. A fé, né? De que estamos amparados por algo maior, que nos sustenta e acompanha os nossos passos. O amor universal e a compaixão, que nos torna mais brandos e caridosos conosco e com o próximo, né? Nós não vamos conseguir ser bondosos, caridosos com o próximo se nós não formos conosco, né? Se nós formos tiranos conosco, nós vamos ser tiranos com o próximo, né? Que mais? A humildade, que nos permite aceitar as nossas sombras, as nossas dificuldades e reconhecer que não somos melhores do que os outros. A honestidade, que é a nossa bússola para agir da maneira certa, sem mentir para nós ou para os outros. A sabedoria, para entender que tudo passa e nenhuma provação é eterna ou se trata de castigo divino, né? Deus é bondoso, é misericordioso. Deus nos criou a semelhança dele, né? Nós carregamos tudo que é divino dentro de nós. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer nos castigar, né? Na verdade, tudo que a gente passa é consequência dos nossos próprios atos, né? Vocês já devem ter ouvido falar na lei da causa e efeito, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência, né? E essa consequência pode ser boa ou pode ser ruim, né? E ninguém está livre das consequências. Que mais? A coragem, né, de enfrentar os nossos medos com confiança em Deus, de enxergar a verdade e lutar pela justiça, ainda que ela não nos privilegie. Isso é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer nessa vida, né? A gente entender que a justiça não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente entende que seja justo para nós, né? Nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros. E às vezes a justiça passa pelo nosso sacrifício, né? E, e boa parte, né, dessa coragem que a gente tem que ter é de aceitar a justiça, mesmo como quando nós não somos privilegiados por ela, né? Que mais? A tenacidade,
né? Para buscar os nossos objetivos sem relutâncias ou desculpas, né? Em ficar inventando desculpas, né? A responsabilidade é do outro, né? É do poder público, é de Deus, é do diabo, a responsabilidade nunca é minha, né? Então a gente tem que ter, além da coragem, a tenacidade de enfrentar os nossos desafios e não culpar os outros por isso, né? E a criatividade, né? Criar algo de belo no mundo, né? Deixar algo de belo para o mundo, né? Todos nós somos seres divinos, todos nós temos qualidades divinas e todos nós podemos contribuir para melhorar o mundo, né? A gente só precisa descobrir como, né? Às vezes é o trabalho de formiguinha, é dentro do nosso lar, né? Educando os nossos filhos para serem boas pessoas, é agindo com justiça, com dignidade, né? Nas nossas relações, é sendo exemplo para as outras pessoas. São coisas pequenas, né? Que a gente não dá valor às vezes, né? Mas que podem fazer muita diferença no mundo. Se nós não estamos dispostos a nos reformar, não adianta procurar 100 terreiros, igrejas, templos, mesquitas, porque a cura não vem de fora. A cura vem de dentro de nós, né? Não adianta procurar a cura fora de nós, né? Nós devemos procurar auxílio, sim, né? Nós devemos procurar orientação, auxílio, amparo, acolhimento nas nossas dores. Mas a gente não deve esperar que o outro resolva os nossos problemas, que o outro cure as nossas dores, né? Isso só pode ser realizado por nós mesmos através da nossa reforma íntima, né? Os orixás, as entidades, nos oferecem as suas vibrações e o seu auxílio, mas somente se a gente modificar os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas atitudes, é que a gente vai conseguir transformar a nossa realidade, né? Nós temos muitos pensamentos invasivos, né? Que normalmente são incessantes, né? Normalmente são pensamentos ruins, né? Pensamentos de menos-valia, pensamentos de raiva, pensamentos de medo, né? Então, nós precisamos alterar a nossa faixa de pensamento, né? Começar a vibrar um pensamento mais elevado, né? E isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas a gente precisa tentar a todo momento, né? Se conectar quando a gente procura o auxílio de um terreiro e recebe uma orientação, e a gente, quando vem aquele pensamento torturante que tanto nos faz mal, a gente pode se conectar, né? Com a vibração que a gente sentiu no terreiro, com aquela entidade que nos deu seu axé, a sua orientação, né? E tentar modificar essa vibração do nosso pensamento, né? Porque só assim a gente consegue transformar a nossa realidade. Notem, tá? Que crer não é saber intelectualmente, tá? Crer não é saber, tá? Crer é sentir. Nós começamos nos instruindo para saber, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Depois, a gente transforma esse saber em experiência. Nós começamos a sentir e a expressar mudanças, né? Essas mudanças que a gente quer para nós e para o mundo ao nosso redor, tá? Então, a gente não vai. é, essa modificação das crenças não é de um dia para o outro, né? As crenças, elas foram criadas através de ensinamentos que foram muito fortes para a gente,
e através de experiências, né, que nos moldaram. A gente só vai alterar essas crenças alterando os nossos pensamentos, né, sobre aqueles ensinamentos que nos foram passados, né, aprendendo a vê-los de uma outra forma, a entender de uma outra forma, né, e depois começando a sentir e expressar essas mudanças, né? Então, esse é um processo, né? É um processo que começa com o nosso desconforto, né? Causado pela dor, pelo vazio, né? Passa pela vontade de mudar, pelo exercício das virtudes divinas, pela esperança diante das quedas e termina com a evolução do espírito e com a paz interior, independentemente do cenário exterior. Então, como a gente estava dizendo, isso é um processo, né? É um processo que se inicia normalmente com a dor, né? Com o desconforto, com um vazio, né? Que faz com que a gente vá buscar algo além daquilo que a gente já está vivendo, na nossa realidade, né? E aí a gente vem à vontade de mudar, né? De mudar essa realidade, de mudar o nosso interior, passa pela coragem e pela esperança, né? Diante das quedas, né? Porque não é um processo fácil, é um processo em que nós vamos ter vários progressos, mas a gente vai ter várias recaídas também, né? E a gente precisa lidar com isso, né? Ter coragem e esperança para lidar com isso, né? Passa pelo exercício das virtudes divinas, né? Todas aquelas virtudes que eu falei antes, que é o amor, a fé, a coragem, a honestidade, a humildade, né? A beleza, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Exercitar tudo isso, né? Porque normalmente, a gente não aprende a exercitar isso, né? A gente aprende normalmente a competir, né? Nesse mundo que a gente vive. A gente aprende a competir, a gente aprende a se relacionar de uma forma em que o meu interesse é superior ao dos outros, né? Em que se eu estiver bem é o que importa, não interessa se os outros ao meu redor estão bem ou não, né? Que a gente não expressa o amor da forma mais autêntica, né, possível, né? É sempre um amor com retribuição, né? Um amor querendo retribuição, um amor ressentido, né? Então, são todas coisas que a gente precisa exercitar, né? Na nossa vida. E o exercício disso é que vai terminar com a nossa evolução, com a nossa mudança interior e com a nossa paz, independentemente do que está acontecendo no nosso exterior, né? Porque dificuldades todos vamos ter na vida, né? E é óbvio que a gente quer que existam pessoas ao nosso lado que nos auxiliem nessas dificuldades. E para isso que a Umbanda está aqui, né? Para auxiliar todo mundo, né? Todos os irmãos em Deus, nessa caminhada, né? Para a evolução. Mas nós temos que começar de dentro de nós, né? Porque ninguém vai resolver os nossos problemas, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta?